Mateus 7, verso 7. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Podemos ver em Mateus 7,7, Jesus ele disse que o mundo não irá aborrecer aqueles que não são resistência aos padrões desse mundo, que esse mundo propõe através de uma visão e de um prisma que muitos têm seguido por meio de uma manipulação diabólica. O ser humano ele tem se deixado influenciar muitas vezes por aquilo que ele enxerga, que ele vê, e através da percepção que muitas vezes ele não entende de maneira sutil, que ele é colocado diante dos olhos para que ele acredite que seja verdade ou não. Muitas vezes isso é referente ao fato de simplesmente o ser humano não se deixar levar pelo que é correto, mas sim por coisas que são fúteis e que não agregam valor nenhum, mas que tem aparência de coisas boas, sabe? Isso é simplesmente, vamos dizer, o gado, né? Que são aqueles que se deixam influenciar por coisas que não agregam valor nenhum na vida dessa pessoa. Mas a pessoa ela está tão alienada a coisas que já está tão acostumada, mesmo que essas coisas não façam sentido nenhum para ela, mas como ela desenvolveu um hábito de se deixar levar por coisas fúteis, como por exemplo tudo que a mídia fica propondo, a televisão em si, o padrão que gira o mundo, o padrão de pensamento, que muitas vezes o meio que a pessoa ela está inserida, ela não questiona, ela muitas vezes ela não pensa, sabe? Ela se deixa levar pela onda, e tudo aquilo que o sistema ele fica propondo para as pessoas, muitas vezes essas pessoas elas simplesmente ela não refuta, ela continua aceitando e achando aquilo bonito, mesmo que a vida dessa pessoa esteja uma desgraça e um inferno, porque ela não entende que o motivo pelo qual muitas coisas acontecem na vida dela é pela influência espiritual, aquilo que ela não consegue enxergar, aquilo que ela muitas vezes simplesmente se deixa levar sem oferecer nenhum tipo de resistência, né? Por isso que Jesus ele disse que o mundo não os pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ele simplesmente está dizendo que quando nós enxergamos a verdade normalmente ela incomoda. A verdade, para quem está no erro e na mentira, ela vai incomodar. Mas quem não está no erro e busca a verdade, busca ter um pensamento crítico, apurado, com exatidão das coisas, não se deixa levar pela informação que é imposta por esse governo manipulador, por essa mídia. Essas pessoas elas são perseguidas e são aborrecidas porque elas são a resistência, porque essas pessoas testificam que as obras desse sistema e o que muitos seguem são obras más, são coisas corruptas. O ser humano ele sempre quer usar o outro como ponte para poder se dar bem na vida, né? E normalmente quem não segue esse fluxo, ele vai na contramão, né?
Por isso que se diz que o verdadeiro cristão ele vai na contramão do mundo. E muitas vezes esse cristão verdadeiro, ele é aborrecido por essas pessoas que são alienadas, que seguem o padrãozinho do mundo e vão vivendo sem questionar. Mal sabem essas pessoas que elas estão praticamente cavando a própria cova. Por mais que não sejam aborrecidas no presente momento e aborreçam as pessoas que estão oferecendo resistência a esse sistema corrupto, essas pessoas elas estão sendo usadas pelo diabo, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente. Porém, nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele jamais vai se deixar levar pelo que rege esse mundo. Os alicerces desse mundo, ele mascara muito bem a corrupção com coisas que aparentemente aparentam ser boas, mas que ao fim de tudo nos iludem e nos levam ao buraco, ao fundo do poço. Porém, essas pessoas parecem que não querem enxergar de fato isso, porque por mais que elas sofram depois da consequência do pecado, elas preferem sofrer o depois e viver o agora, tendo um descanso por um momento, sabe? Tem um descanso por um momento, mas e fazerem a sua própria vontade e usando a religião como algo que venha a mascarar as suas más obras, dizendo que eu ajudo o pobre ou necessitado, não faço mal para ninguém. Mas Jesus ele disse aos fariseus: vós sois o que vocês se justificam diante dos homens, mas Deus eles conhece os vossos corações. Se você não é aborrecido por oferecer resistência a esse sistema corrupto, tem um grande indício de você estar no caminho errado. Porque é só pensar e parar um pouquinho e analisar muitas coisas. Os profetas, os discípulos, eles foram perseguidos, foram aborrecidos, foram considerados como escória desse mundo, foram considerados como coisas desprezíveis. Enquanto aqueles que desprezavam eles não eram aborrecidos, porque eles não ofereciam resistência a esse sistema corrupto. E quem não oferece resistência a esse sistema corrupto é porque está corrompido. Não adianta tentar fazer do evangelho uma coisa agradável aos olhos do mundo, porque isso não existe. Isso é pura hipocrisia. E se você realmente é alguém que tem um peso grande para o reino de Deus, um peso que eu me refiro, se você realmente é colocado na balança de Deus e você realmente faz a diferença entre um injusto e você é um justo de Deus, saiba que você irá ser perseguido e aborrecido. Muitas vezes você será aborrecido por simplesmente negar as coisas que esse mundo propõe. Coisas até mesmo que aos olhos de muitas pessoas elas não parecem não ser nada, sabe? Mas normalmente cada um tem um chamado e Deus ele faz cada indivíduo perceber certas coisas no mundo que incomoda os olhos de Deus. E essa pessoa ela é incomodada com certas coisas e que outras pessoas não veem. E quando essa pessoa ela se sente incomodada porque o Espírito Santo de fato incomoda essa pessoa ela começa a refutar aquilo que está sendo, vamos dizer assim, pregado pelo mundo, sabe? E quem está a favor do mundo, desse sistema corrupto, normalmente fica contra essa pessoa que aponta o erro
que esse mundo tanto defende, essa corrupção absurda, em que muitos se sentem confortáveis e muitas vezes não estão nem aí. E isso de fato é um grande indício. Se você se sente indignado e irado, significa que provavelmente você pode fazer diferença para o reino de Deus. Mas se você não se sente, de certa forma, indignado com muita coisa errada que esse mundo prega, e você não tem sido aborrecido por muitas vezes, até mesmo sem a necessidade de as pessoas te excluírem, mas você mesmo se excluir de muita coisa, da roda dos escarnecedores, dos zombadores, aqueles que levam a vida na brincadeira, que pensam que tudo é maravilha, tudo é bom para ser feito. Se você não desconfia de nada, você simplesmente está sendo manipulado e imbecilizado. Agora, quando aquele que realmente entende que a palavra de Deus é a espada, que Jesus ele disse que não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. E a palavra de Deus é afronta contra o que é errado. Que o verdadeiro cristão ele sabe que viver nesse mundo não pode ser vivido uma vida que você simplesmente aperte a mão daqueles que estão condizentes com o padrãozinho que gera as coisas. As coisas são geradas de maneira que vem a prejudicar a muitos, mas você simplesmente, se você se incomoda com isso, então você simplesmente vai ser alguém que vai tentar fazer diferença. E o fato de você querer tentar fazer diferença, as pessoas elas vão te aborrecer. Que nem Jesus disse em Mateus 7,7, o mundo não vos aborrece. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Muitas vezes nós tentamos fazer o que é certo, só que sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus nos guiando, muita coisa é em vão, sabe? Porque está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, querendo ou não, está escrito na palavra de Deus também que nós podemos estar lendo em Filipenses 2, verso 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Nós podemos entender que Deus, ele realmente incomoda aqueles a quem ele chamou para ter uma comunhão com ele, um relacionamento verdadeiro. E ele vai incomodar realmente essa pessoa a ponto de ela se sentir indignada com o que tudo vai acontecendo ao redor da gente, sabe? Nesse mundo, como as pessoas se comportam, o que as pessoas fazem, pensam, a maneira como elas levam as suas vidas. Isso vai incomodando, porque isso incomoda a Deus. E Deus, ele incomoda as pessoas e faz as pessoas se sentirem como ele sente, como ele se sente. E que nem Jesus disse, o mundo não vos pode aborrecer, mas aborrece a mim, porquanto testifico que as suas obras são más. E se você realmente tem algo referente a um serviço que você está prestando para Deus, realmente você vai testificar que as obras deste mundo são más.
e o mundo irá te aborrecer. Mas para isso ter efeito realmente no mundo, para que gere uma diferença verdadeira, você terá que ser submisso a Deus. Você terá que realmente seguir o que está escrito aqui em Salmo 127. Podemos estar lendo no verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele também diz, no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Caso não venhamos a viver uma vida de oração, lendo a palavra de Deus e realmente buscando viver uma vida reta e justa, e tentarmos confrontar o padrão desse mundo, como as coisas funcionam, tudo o que Deus muitas vezes nos permite enxergar com indignação. Muitas vezes vamos tentar lutar pela nossa própria força e não vai surtir efeito. E muitas vezes nos cansamos e nos fadigamos. Mas com o Espírito Santo, com a presença de Deus, isso é muito diferente. Porque a palavra de Deus nos diz que em Isaías, versículo 30 e 31, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra de Deus ela é clara, que com a força de Deus, com a presença dele na nossa vida, nós podemos fazer a diferença sim. Então seja você um que faz a diferença. Não seja mais um que aceite as coisas como elas são. Se você realmente tem o Espírito Santo, tem essa sabedoria, você vai entender o que eu quero dizer. Muitas vezes eu não preciso estar explicando com maiores detalhes, mas aqueles que realmente servem a Deus têm um pensamento mais diferenciado no que toca ao que rege esse mundo, não se deixando ir pelo que o fluxo desse mundo impõe. Ele sabe o que essas palavras que saem da minha boca querem dizer de fato. Então entenda que tudo isso irá incomodar o verdadeiro de Deus. Tudo isso irá fazer com que o Evangelho seja pregado. Se volte para Deus e entenda que um justo de Deus, ele sempre irá se sentir desconfortável no mundo onde a corrupção e a injustiça, a mentira, onde muitas coisas parecem ser bonito aos olhos das pessoas, mas que aqueles que têm verdadeiramente um senso crítico e voltado para a equidade e justiça divina não se conforma. Então transformem a mente de vocês, porque está escrito em Romanos 12, verso 2: parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, temos que realmente nos sentir como um peixe fora d'água nesse mundo. E seremos consolados por Deus, por mais que venhamos a ser aborrecidos por aqueles que afrontam a Deus.
se você é afrontado muitas vezes e não aceita muita coisa que é errada, está escrito em Mateus 5, verso 11: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Enxutai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós seremos um peso nesse mundo, porque, que nem Jesus disse, o mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porque eu testifico que as suas obras são más. Podemos ver em Mateus 5, verso 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, seja luz nesse mundo, pratique as boas obras, para que todos vejam isso. Seja diferente, não seja comum, não seja mais um que venha a ser igual, porque ser igual é algo que não condiz com o Evangelho. Ser igual é fácil, ser igual é simples. Agora, ser aquilo que Deus nos fez para ser, que é a sua imagem e semelhança, é algo que vai te desafiar todos os dias. E que isso seja o motivo pelo qual você deve viver. É o que eu tenho para deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.